Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, tá ouvindo? Sim, agora eu tô. Boa noite a todos. Osana, Bruno, Denilson, Elise. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodrigão. Boa noite. Boa Cafézinho aí, noite. pessoal. Boa noite. Já tô. Ó, esse cafezinho tá bom, hein? Tá cremoso, hein, Rodrigo? Tem Cara, pra aqui na nós, agência, se não hein? tiver café, não funciona. Deixa eu perguntar, mas lá na Essa hora da Petrópolis. noite, tá doido. Mas lá na Petrópolis tem desse daí, se a gente for lá? Tem, lá tem expresso. Aí sim, hein? Lotus Academy, pessoal. Rodrigo aí, junto com o Antônio, eles tocam a Lotus Academy dentro do Clube Petrópolis em Mariporã e um torneio fantástico, o TR, né, Rodrigo? A gente já falou bastante aqui no grupo. Só introduzindo aí quem é o Rodrigo, quem nos ajuda muito aí com o Google Meet, tomando o seu expresso aí. Minha dose pequenininha de café. Pra fechar o dia. Intensidade 10, né? Exatamente. Oi, Grande gringo. gringo! Tudo bem? Deixa eu ver se assim é melhor. Não, cara. Tudo bem, gringo? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Muito, muito obrigado aí, mais uma vez, por você ceder a sua experiência, o seu tempo e todo o seu conhecimento aí para nós, pais de tenistas aí, né? Hoje gravando, hoje está o Rodrigo aí, né? Não sei se você conhece ele. Fala, gringo. Beleza. Dá um tempinho para o pessoal entrar, né? Temos Osana, Bruno, Denilson, Rodrigo, você e eu. E vamos ver quem mais. Você consegue ver melhor aí, Rodrigo? Porque eu estou no celular. Sim. Então... Não, aqui até agora temos nós 6. Deixa eu dar uma chamada maior aqui no grupo. Vamos lá. Então, já. Mais um permitir aqui. Olá, Kaline, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Apresentar a Kaline também. A Kaline mulher do Dr. Brasil, esposa do Dr. Brasil, desculpe, especialista em ortodontia, será um dos palestrantes aqui, vamos Masterclass. Que legal. Ô, Regis, Oi, você esqueceu de falar a principal coisa, mãe de 5 filhos. Mãe de 5 filhos. Realmente, a principal coisa mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Hoje foi corrida aqui em casa, viu, Kaline? Descobriu que a gente é praticamente vizinho, né, Kaline? Foi muito bom, né, Regis? Muito bom, muito bom, muito bom. Também vai participar de uma Masterclass aí. Sensacional. Beleza. Como é que tá o tempo aí em São Paulo? Tá frio? Rapaz, hoje aqui tá um calor, eu saí para
para pedalar hoje aqui na praia. Esqueci de passar protetor, o sol me pegou hoje. Isso é bom, hein? Mas beleza. Boa noite, Hayashi-san, Ricardo Hayashi. Boa noite. Boa noite, Regis, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Isso aí. Felipe, você está apresentando. Boa noite. Lucas. Ó, o Lucas. Grande Lucas, amigo do Lourenço, meu filho. Como é que você está, meu querido? Foi bem hoje no colégio? Você veio para ouvir o gringo, hein? Esse aí tem um monte de experiência para Oi. Quer se apresentar, Lucas? Pode ser. Oi, eu tenho 11 anos. Eu jogo tênis desde a bolinha laranja. Aí agora eu jogo pelo Jaraguá. E é isso. Beleza, coisa boa. Bom que você vai escutar. Vamos aprender um pouquinho, todos nós, né? Legal, coisa boa. Regis, a hora que você quiser, a gente começa aqui. Eu tô a postos aqui. Vamos começar? Você sabe que esperar mais um pouquinho, estou aqui. Se alguém quiser, antes é porque eu estou com tuas perguntas aqui, no computador aqui do lado, quiser ir, alguém tiver alguma coisa que queira falar, perguntar, a gente vai conversando e esperar um pouquinho entrar mais gente, aí toca com o assunto aqui. Com certeza, com certeza, com certeza. Acho que tem um pessoal que está em São José do Rio Preto jogando SBT ou é Paulista, pessoal? Eu acho que é SBT, né? Alguém me ajuda, por favor, com essa informação. Começou segunda-feira, né? Entendi. Mas já acabaram os jogos, São 8h36 aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, né? Principalmente. Uhum. Coisa boa. Mas beleza. Bruno, entrou um Bruno, estou vendo aí. Ô Regis, Oi. nem me fale, né? A gente tá falando de acabar aí, você imagina lá o TR, domingo acabou o mundo lá. Choveu, né? Segunda-feira choveu, absurdo. Mas conseguiu terminar também. Terminou ontem. Ó. E para arrumar o Saibro? Oi? E para arrumar aquele Saibro? 6 quadros de Saibro? Não. Eu tava quase indo com um balde para pegar o Saibro que tava indo embora da quadra. Falei, não, volta aqui. Na quadra coberta, é isso? Tem coberta e descoberta. Caramba. Mas aí foram a gente tem lá, são 6 descobertas e uma coberta. Que legal. Então na coberta virou um riacho de Saibro indo embora. É que ali chuva ventou muito forte, gringo, aqui em São Paulo. Muitas árvores caíram, teve muito prejuízo, energia elétrica, foi feio aqui, viu? Aqui está um calor, tá bom o tempo aqui na Bahia, tá gostoso, mas já estou viajando de novo. Eu tenho Ribeirão Preto esse fim de semana, vou inaugurar umas quadras. Inaugurar não, que já foram inauguradas, umas quadras de grama. E na sequência eu volto, e aí começo minha gira, eu faço Chapecó, Florianópolis, Buenos Aires, Brusque, Maringá, Rio de Janeiro, Chicago, Los Angeles, São Paulo. Eu volto para o lançamento do meu livro em São Paulo no fim de outubro. Então, estamos uma agenda bem corrida agora. Então, beleza, pessoal. Vamos começando? Vamos começando? Posso te apresentar, gringo? Então, ó. Claro. O gringo, ele é internacionalmente famoso no mundo do tênis, tá, pessoal? Ele nasceu na Argentina, né? Radicado no Brasil, nos Estados Unidos, certificado pela USPTA, com passagem em academias renomadas como o Nick Bollettieri, e treinou nomes fantásticos como Fernando Meligeni em sua carreira. É uma referência internacional na formação de atletas e treinadores no tênis. Então, a gente tem a honra
fantástica aí de agradecer imensamente, imensamente mesmo a presença do Gringo aí, e ele vai compartilhar conosco. Muitos dos nossos participantes aqui mandaram questões, eu repassei ao Gringo, né? O Gringo tem todas elas ali, e a gente vai falando, e a gente vai perguntando, e a gente vai se ajudando aqui. A palavra é sua, Gringo, muito obrigado. Beleza, pessoal, muito obrigado aí. Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho esse movimento muito importante, muito rico, e ele começa a direcionar um pouco mais, principalmente os pais, né? Que acabam entrando nesse negócio meio de brincadeira, daqui a pouco a brincadeira começa a ficar séria, e às vezes não é muito bem orientado como é que deve seguir, né, para achar um caminho que possa ser mais claro e mais objetivo, né, porque o tenista ele tem uma coisa muito interessante, que a gente não tem muito tempo. Não adianta achar o caminho quando já estamos com 30 anos de idade, né? Aí o caminho não é mais para o tênis de competição. Então, beleza, eu tenho aqui algumas perguntas diferentes das perguntas da outra semana, porque eu estou voltando, porque eu fiquei sabendo que não ficou gravado, e eu achei muito pertinente, né, estar aqui de volta, eu tenho tempo, e para mim é uma alegria poder que vocês tenham isso gravado, que vocês possam, de vez em quando, estar checando esse tipo de informações. Então, vamos lá. A pergunta eu tenho aqui: se pudesse indicar alguns pontos que seriam indispensáveis para se desenvolver a partir dos 14 anos, garotos que buscam alto rendimento, quais seriam esses aspectos? Técnicos, táticos, físicos? Beleza. Primeiro, temos assim, eu estou supondo que eles já estão formados tecnicamente. 14 anos, né? Eu imagino que eles já estejam formados tecnicamente. E nessa pergunta, a pessoa que fez esqueceu de pôr para mim o mais importante, que é o aspecto mental, do equilíbrio, do equilíbrio. 14 anos é um momento onde a gente duvida muito, não sabe se é bom, se é ruim, se o que está fazendo presta, se não presta. Então, a gente buscar, né, conseguir se controlar emocionalmente, entender uma coisa bem, bem interessante, que não é o resultado que guia a atitude, mas é a atitude que guia o resultado, né? Então, isso eu acho uma coisa muito, muito importante. Entender isso, porque o que acontece? A criança, o que quer dizer com isso? O resultado: joguei bem, treinei bem, eu tenho uma atitude maravilhosa. Não fiz isso, na atitude não fica tão boa. E é o contrário. A atitude tem que ser sempre, sempre positiva, independente do resultado. Então, nessa parte dos 14 anos, o que eu falei da outra vez um pouco, que a criança, quando é mais nova, ela joga para os pais. Joga para o pai ver, para o pai achar bom, para o pai ficar feliz e curtir e tudo mais. Nessa etapa dos 12, 13, 14, 15, alguns estendem um pouco mais, começam a querer jogar para os treinadores, né? Querer satisfazer os treinadores, até entender que eles têm que jogar para eles. Então, quanto mais rápido desmamar, isso aí, o processo fica melhor. E aí que eu estou falando, supondo que a parte técnica já esteja bem organizada, claro, você pode melhorar, e aprender muito a parte tática e estratégica. Isso, para mim, são os aspectos fundamentais para pular para o próximo nível, próximo degrau. Beleza? Ô, Gringo, pegando esse gancho, com crianças que estão no início do infanto, 11 para 12, você acha que como é que está a cabeça delas no aspecto tático e técnico, tático, né? Desculpa, tático, porque eu acho que o tático ele veio um pouco depois, né? Você não concorda? Não. Esse é um grande erro do tênis brasileiro, vocês vão ver lá na frente. O tático é do dia 1 a gente aprende. Uhum. E se eu tenho um saquezinho mais ou menos aberto e uma direita cruzadinha, eu já tenho que ter uma tática que comporte esses dois golpes desde pequeno. Certo. Senão depois fica muito difícil você absorver
aprender tática, né, durante esse momento. A gente já tem que vir desde o berço do tênis com pequenas táticas e estratégias que depois a gente desenvolve e cresce mais. Então, na verdade, a gente aprende desde pequeno que o melhor cenário de um tenista é o meu melhor contra o teu pior. Uhum. Eu descobri o que eu tenho de melhor para conseguir atacar o que você tem de pior. E se isso eu não aprender logo, depois custa. Depois custa. Beleza? Obrigado. Bom, outra pergunta: quanto custa manter um atleta numa academia americana, em caso antes de ir para o college? Eu posso falar que eu tenho mais proximidade, que é a IMG de hoje, ex-Bollettieri, você vai gastar uns $90 mil por ano. Tá? Você vai gastar esse dinheiro por ano, um pacote básico, porque depois vem, eles cobram acompanhamento em torneios, treinos extras, você pode calcular um dinheirinho mais ou menos legal aí. Vale a pena fazer summer training nos Estados Unidos, passar uma semana numa academia? Não tem a mínima dúvida, mas não é muito o que você vai aprender na academia, né? É mais o ambiente. Você está num ambiente que na quadra do lado está um cara que é 30 do mundo, que de lá saíram 10 uns do mundo, que aquele treinador teve em 30 Grand Slams, que tem gente do mundo inteiro com sonho muito parecido. Então, eu acho que é muito o tesouro maior. Não é que você vai aprender, porque isso aí você pode fazer aqui, intensidade que você vai trabalhar. Obviamente, chama atenção a estrutura, né? Estrutura muito arrumadinha, né? Muito completa, mas, na verdade, é o ambiente de cara se preparando para torneio, né? Jogando toda semana, né? E estando lá, já tem criança que está com 7, 8, 9 anos, que já o pai ou a mãe já moram lá com ele para buscar jogar tênis. Então, eu acho que isso desperta, né? O ambiente ele é muito positivo. Eu iria mais pelo ambiente e pelo que você vai aprender de tênis. Não vai ser nessa idade, 12, 13, 14 anos, não vai ser grandes diferenças. E vamos lá. Poder nos passar torneios interessantes que atletas brasileiros podem participar? Dica de torneios nacionais e regionais, qual a burocracia necessária e valores? Eu vou supor que estão falando dos Estados Unidos aí, né? Minha suposição, estão falando do tênis americano. Então, vamos por partes. A primeira coisa, você tem que se inscrever na Federação Americana. Chama USTA, United States Tennis Association. Uma vez você inscrito, você vai ter um número, né, que eles te dão, e lembra que os torneios eles começam com regionais, que passam a ser nacionais, todos eles têm do nível 1 a nível 7. Então, eu jogo 14 anos, L1, L2, L3, eu que escolho, porque é grau de dificuldade. Eu quero uma semana mais mole e vou jogar um L5, L6. Não, eu quero pegar pedreira, vou pegar um L1, L2. Agora, tem um porém. Tem alguns estados, que depois vocês têm que verificar, que quando a pessoa se filia a USTA, mas é estrangeiro, ele não tem base fixa nos Estados Unidos, ele só pode jogar na categoria L7. Que é assim, eu não recomendo isso, entendeu? Porque você vai, imagina, na Califórnia você joga aberto, na Flórida, que a maioria das pessoas vão, só joga L7. O que estava acontecendo? Vinha um monte de cara, não tinha pouco espaço para americano. Então, valores, não posso precisar, eu sei que a anuidade da USTA deve ser uma coisa de, sei lá, $300 por ano, e os torneios devem custar seus $60, $70 a inscrição. Coisa interessante é que você tem muitos torneios por semana e você tem uma obrigatoriedade, nossa, saiu difícil essa, de ter pelo menos 2 torneios num raio muito próximo à tua base. Então, você põe teu CEP, né, teu zip code, automaticamente te dá 2 opções, lugares de 30 a 40 milhas no máximo de distância.
Então, isso é muito mais positivo ainda. O torneio é fim de semana. Ele começa uma sexta à tarde, depois da escola, ele acaba um domingo à tarde. Nisso você joga simples, dupla e chave de consolação se você perde a primeira rodada. E eu tô... Caramba, acabou minha bateria do meu computador aqui. Você tem as perguntas aí que você possa ir me ajudando? As perguntas, espera um pouquinho. Sim, sim. Vamos lá. Só um pouquinho, senão. Gabriel, chega aqui um pouquinho, meu filho. Estou com o computador do meu filho, que deve jogar o dia inteiro e deixa sem bateria. E Ah, mas isso aí. normal, normal. Normal. Vê se tem o carregador dele aqui, que você possa puxar para cá, meu amor. Tá bom, se você puder. Mas vamos lá, vamos em frente. Você Ó, tem ali. eu tenho, mas eu não sei se é a sua ordem, tá, Grego? Vai indo aí que a gente eu vou colocando em ordem. Ó, tem uma que é assim, ó, temos um histórico de termos bons juvenis, bem ranqueados na ITF, no Brasil, né? Falando do tênis brasileiro nesse caso, mas isso não se reproduz no ranking profissional, ou seja, quando o brasileiro vai no profissional. Sempre falamos disso, mas eu queria a sua opinião sobre as razões e Beleza. o que poderíamos fazer para reverter esse cenário. Assim, está tudo ligado à base do tênis, né? Que acho que a base do tênis do Brasil está muito, assim, ela está muito atrasada em comparação com como se trabalha no mundo, isso é número um. Número dois, que é uma coisa muito, muito antiga, é que, na verdade, os caras bons já pararam de jogar ITF. Então, o ranking ele é mentiroso. O ranking ele é mentiroso. Eu estou 30 do mundo, mas tem 200 que já não jogam mais, né? Já estão jogando Future, já saíram desse não tem interesse em jogar mais o juvenil, né? Porque lembra que, como a gente vai chegar mais na frente, um dos passos muito, muito importantes do tênis universitário, que ele não necessariamente ele te obriga a ter um ranking muito alto juvenil. Você tem que trazer e tentar carregar. Me ajuda aqui, filho. Aqui. Só um pouquinho que eu estou com... Vem cá, dá um pouquinho. E espera aí que estou com... Meu assessor técnico para assuntos aleatórios está chegando aqui. Tem problema? Imagina. Imagina. Agora tem que ligar e ver onde estava. E eu sou muito ruim. Só que você tem que ir para algum lugar para não cair. Como é que faz isso? Ah, não sei agora. Traz ele para cá. Tudo para lado de cá. Tá bom. Sem problema. Segura ele. Você não quer aparecer na tela? Dá um oi para nós aí. O Brad Pitt não quer aparecer na tela. Não quer? Só quando eu Mas, tiver... então, eu vejo, viu, Regis, só essas duas coisas, né? Na verdade, quando você... E tem uma outra coisa, né? A passagem do juvenil para o profissional, às vezes, ela é muito ingrata para o cara que não tem um super ranking juvenil, né? Então, o que acontece? Ele passa de jogar o J, não sei das quantas, são torneios grandes, né? São os maiores torneios juvenis do mundo. Ele sai disso para jogar um Future na Tanzânia, né? Que joga com o Tarzan, a Chita está do lado, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí, às vezes, o cara ele sente a porrada. Por isso que isso está mais ligado ao tênis argentino, que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Então, o cara está jogando, não sei, o J... Quais não são os maiores, J300? Eu não acompanho muito o tênis juvenil. Eu sei que tem o J30, 60, aí tem os 200, 300. Esse acho que é o maior, até onde eu sei. Né? Aí você tem os Grand Slams também. Então, o moleque está jogando 80, 100 do mundo juvenil, começa a ter acesso a esse universo, acabou a carreira juvenil, vai jogar lá no Congo belga, né? Aí às vezes não segura a onda, né? Então, aí linkando com o tênis argentino, muitos dos brasileiros, eu sinto, eles não veem o tênis como um instrumento de modificar a situação financeira, socioeconômica dele. O argentino sabe que ele tem uma chance lá. Ele vai se matar. Vai se matar por lá. Mas, assim,
E assim, né? Você vê uma coisa. Nós temos, imagina, o João Fonseca ganhou o US Open, está aí, 40 do mundo. Né? Aí já o Thiago Wilde ganhou o US Open, está a 200. Né? Então, olha as realidades tão diferentes. O Thiago Fernandes ganhou a Austrália e parou de jogar tênis. Né? Então, o que acontece? A carreira juvenil, ela não te garante uma carreira profissional de sucesso. Se você não passar por aquele que eu chamo o inferno. O inferno são os futures, os challenges, que é o lugar que tem que entrar e sair rápido. Você tem que... E no Brasil o future não existe, né? Não, não, assim tá. Antigamente, imagina, na época que eu trabalhei muito com jogadores brasileiros, você tinha um calendário, você fazia a tua carreira no Brasil. Então. Você começava. Obrigado, filho. Ó. Não mexe com muito, não. Não, tá bom. Já estou aqui, ó. E cadê o mouse? Está aqui. Eu estou aqui, gringo, só um pouquinho. Diferenças, treinamento e tal. Então, na minha época, você jogava do começo do ano, você tinha 3, chama circuitos satélites, que eram 4 torneios mais um Master, eram 15 torneios. Se você fosse relativamente bem, você tinha ranking para jogar quali de Roland Garros em maio. Né? Hoje em dia o negócio tá mais duro mesmo. Né? Então... Eu li do Marcelo Meyer e do Meligé nesses as minhas 2 últimas semanas, eles comentavam isso, que antigamente tinha torneios satélites, realmente. Era uma coisa muito interessante. Vamos lá, torneios regionais, falei. Qual é a diferença em treinamento juvenil no Brasil e nos Estados Unidos? Se sim, quais seriam? Beleza. O americano, o júnior, ele não pensa em tênis profissional, ele pensa em tênis universitário como foco. Segundo, é muito raro você parar de estudar para jogar tênis. Eu estou falando do sistema, do entorno, tá? Imagina, geralmente o high school americano começa às 8h30 da manhã, acaba às 3h30 da tarde. O cara treina antes e depois. Né? E é o período mais longo de escola, que ele almoça na escola, né? Isso aí é a grande, grande maioria. Em termos de... A gente tem lá uma linha mais do que a gente está fazendo, né? Aqui você treina numa esquina de um lado, no cara da frente de outro, o cara do outro lado do outro. Então, eu não vejo uma linguagem mais ou menos uniforme, né? Uniforme. Isso é voltando ao tênis argentino. O que você aprende no norte, você vai aprender no sul. Né, basicamente igual. Né? Argentina, as pessoas saem das pequenas províncias para ir para Buenos Aires, não porque não tem bons treinadores, pelo contrário, que tem muita gente para competir. Então, o universo ele fica muito grande e você tem mais competição com gente melhor. Você pega um cara lá do norte da Argentina, Misiones, El Chaco, Tucumã, aquelas províncias. Às vezes tem 2, 3 jogadores bons, mas tem um monte de treinador bom. Né? Então, não é isso. Então, isso aí, o americano... Sim. Pegando, aí você pode terminar. É uma pergunta que me veio agora. Quais são os primeiros passos que o Brasil deve fazer para chegar a algo próximo do ideal? Mas pode terminar. E investir em formar treinadores. E isso começa lá primeiro definir quem é treinador, quem é professor, quem é rebatedor, quem é lançador de bola, quem é curioso, quem é paraquedista. Né? Tem uns paraquedistas por aí. Porque, cara, é um esporte que não dá tempo de errar muito. Eu não posso, você cai na mão de uma pessoa errada, né? Voluntária ou involuntariamente, passaram 4, 5 anos, acabou tua chance. Né? Não adianta, não adianta. Então, eu acho que a gente tem que ter um critério, né? Ensinar como se treina, como se trabalha, como é que se corrige, como se conversa, como é que a gente explica. É isso, é isso. Então, assim, a boa vontade, nós estamos cheios de boa vontade, né? Mas na cadeia também, está cheio de cara com boa intenção na cadeia, né? É verdade.
Então eu vejo isso, né? O cara tenta, mas o tentar, né? O tentar sem embasamento não vai muito longe. Então, na verdade, é um processo longo. Nós temos que formar formadores. Para esse cara, quando eu receber o menino com 12 anos, eu não tenho que ver se ele está pisando certo ou errado, se a empunhadura está certa, a terminação está correta, se ele entende como é que o jogo rola. Você entendeu? Eu tenho que já botar gasolina azul no cara. Não Verdade. posso voltar para o beabá, né? Porque não dá tempo. Não dá tempo, né? Então, é isso. Alguém gostou do que eu falei aí, que eu vi um dedinho assim, ó, coisa boa. Deixa eu ver Va- quem. Vamos lá. Eu assisti o documentário da Apple Mundo de contra Boris Becker. Vi que ele começou a treinar com o Moretieri. Se eu estava lá, estava. E aí ele dava peixinhos, se ele treinava os peixinhos. Treinava. Punha os colchonetes no chão, ele se jogava para olhar, né? E ele fazia muito isso. Lá não tinha quadro de grama, mas ele treinava na Europa, ele treinava muito na Holanda, num lugar que tem muita quadra de grama, e aquilo era treinar assim. Aquilo fazia parte do treino dele. E vamos lá, gringo, quero saber. Essa é a. Gringo, quero saber sobre opinião sobre tênis universitário. Tá, eu estou indo muito depressa, eu estou com tempo aqui, viu? Tá Tá legal bem. aí? Tá legal. Não, da última questão eu tinha mais um comentário. Não sei se você vai concordar comigo. Eu vejo alguns brasileiros que até já estão com um ranking até legalzinho, né? 300, 200 aí, jogando torneios como aqui em São Paulo foi o Bahia Star Bueno Cup, ano passado foi Procópio Cup, né? Esse ano não sei. Tá. E eu vejo eles muito jogo de fundo, aí sobra uma pouca variação, sobra uma bola para volear, o voleio errado, sobra uma bola para smashar, smash lá na. Como é no Harmonia, a bola vai parar lá na Nossa Senhora do Brasil, a igreja, tá casando lá, a bola de tênis acerta a noiva. Só não posso acertar o padre. Pois é, então. É muito rápido, a gente sabe de todo o avanço da tecnologia, tá até nesse livro aqui, que é a Bíblia do tênis aqui, do Mr. Brad Gilbert, né? Com certeza você conhece. Com certeza. Então, assim, a tecnologia aumentou, o preparo físico aumentou, o jogo ficou mais rápido, mas analisando os brasileiros aí que estão já profissionais, eu não vejo muita variação no jogo deles, como você vê no Alcaraz, no Sinner, que sobe a rede. O jogo, é isso que eu falo, de jogar com as tendências mais modernas. O tênis está pedindo isso. O tênis não é mais um jogo de 2, 3 golpes, o jogo não é um jogo de 2 ou 3 bolas. Exato. Então, não adianta, a gente joga como a gente treina. A gente joga como a gente treina. Então, a observação é legal, legal. Agora, treinar, é olhar como se está fazendo, quem está fazendo e como é que faz, e vamos tocar para frente. Indo à frente nesse meu raciocínio, como que eu não consigo visualizar esse pessoal evoluindo num ranking, chegar num top 20, top 10, se eles não conseguirem evoluir nos outros fundamentos? Com certeza, mas você vê, chegou nessa idade e aqui eu falei, não está pronta a técnica. Exato. Então, aí eu falei lá atrás, se você não me Exatamente. entregar o menino com 12 anos, já sabe dar slice, sabe dar saque kick, sabe dar uma curta, sabe abrir um ângulo, sabe dar um lob, sabe dar um approach, sabe dar um voleio baixo, esquece, é muito difícil para frente. Então é lá atrás. O que você está falando é consequência, eu estou indo na causa. Exatamente. Eu fiz essa reflexão para contar no seu primeiro comentário. Como é importante começar desde o começo, né? Bem. Vamos lá, gringo, quero saber sua opinião sobre tênis universitário e ida para profissional. Alguns ex-atletas afirmam veemente que não dá para ir para o college e ser profissional. Mesmo tendo exemplos como o Shelton, no caso, a Luiz Stefani, a Ingrid, qual a sua opinião disso? Primeira coisa, vem quem está falando isso, ele já esteve lá. Eu tenho um monte de cara que fala sem conhecimento de causa. Eu estive lá, eu joguei universidade 4 anos em Houston, eu sei como é que é, eu acompanhei centenas de jogadores
E eu te falo claramente que dá e dá muito bem. Dá e dá muito bem. Os caras que falam isso nunca pisaram numa universidade, nunca entraram, nunca viram um time de tênis universitário de alto nível treinando. Nunca viram. Eu vi muitos. USC, UCLA, Harvard, Stanford, LSU, Miami, né? Conheço todos isso aí. Desde os anos 80. Desde os anos 80. Então, a pessoa que fala isso não sabe o que está falando. Bem claro, tá? Não vou deixar mais ou menos, não pode ser. Não sabe. Vem cá, eu posso falar que eu não gosto de jiló, que eu não gosto mesmo. Mas não posso falar que é ruim, porque eu nunca experimentei. Eu não gosto, eu olho para o jiló e não vou com a cara dele. Mas falar que é ruim, não posso. Aí o cara não tem nem o colegial acabado e vem falar uma asneira dessa. Isso é asneira, me desculpa. Vai lá, experimenta, passa uma semana, eu consigo para ele de graça. Pago até passagem se ele quiser ir. Você entendeu? Os caras falam umas coisas que é uma viagem. Né? Mas não tô querendo ficar bravo, não. O Marcelo levantou a mão. Fala, Marcelo! E aí, boa noite, Gringo. Boa noite a todos, bem? Boa noite. Boa noite. Aproveitando que estava falando universitário, me surgiu essa dúvida. Mas não tem tem alguma barreira, algum preconceito aí do universitário para ir para o profissional? É bem aceito? Cara, você pega o US Open, tinham 20 e pouco na chave masculina e 30 na feminina. Da onde esses caras saíram? É claro, o cara que é um treinador decente, se o cara for para uma boa universidade, ele vai ter treinadores decentes. O cara vai falar, aqui você não tem mais lugar, você está muito bom para cá. Você está incomodando, vai embora jogar circuito. Né? É óbvio, isso é parte do trabalho do treinador. Você entendeu? E mais, a universidade te permite toda vez voltar lá e treinar lá quando você precisa. Eu trabalhei com o Caruê, o Caruê jogou na UCLA. Todo ano, antes de Indian Wells, a gente treinava na UCLA com o Raonic, com o Dimitrov, todos esses caras, usando uma estrutura daquelas. Você entendeu? Assim, tem seus pontos negativos? Tem. Vou te falar os pontos negativos, vamos lá. Os caras não estão acostumados a jogar muitos jogos em sequência, que o tênis só se joga fim de semana. Então, o tênis profissional se joga todos os dias. Então, isso é uma coisa negativa. Segundo, se joga sem vantagem. No profissional não se joga sem vantagem. E terceiro, às vezes você tem os confrontos, que são 3 jogos de simples, 6 jogos de 3 de dupla, 6 de simples. Alguém quando acabou o confronto, mesmo que os jogos estão rolando, acaba o jogo. Já teu time fez 5 pontos, quem está jogando parou o jogo. Então, às vezes, são jogos mais curtos. Então, é isso. Claro, alguém pôs aí que tem faculdade de primeira linha, claro. Você não vai jogar lá na Federal do Piauí, aí você não vai conseguir. Claro, mas tem 500 D1. Divisão 1 tem um monte. Né? Um monte. Agora, eu não tenho coragem de pegar um filho de vocês, não fazer ele passar pelo sistema universitário e quando ele tiver 19 anos, pega ele de volta, aí ele é 1840 do ranking. Ele vai te pedir mesada até os 40 anos. Eu não tenho essa coragem, não. Não dá. O que é profissional? Primeiro, quem é profissional do tênis? Quem é profissional do tênis? Quem vive do tênis. O cara 1840 do mundo não vive do tênis, não paga as contas. Esse cara não é um profissional. Que ele tem um ponto na ATP, ele é profissional? Ele anda com um crachá de jogador, ele é profissional? Pô, esse assunto já deu pano para manga. Se o cara conseguir, eu fui lá, eu estive lá, eu joguei 4 anos, tentei jogar profissional, não consegui, aí eu vou acreditar. Agora, eu acho que meu amigo, meu tio, o cara falou, puta, aí não vou, não. Estão me perguntando se meu livro, eu estou falando com os Estados Unidos aqui, will be there, não. Ai, caramba, desculpa aí, como é que eu volto?
Voltei. Voltou, Grêmio. Voltei. Ó, Estão me só- perguntando se meu livro está em inglês também. Estão me mandando da Austrália aqui, se meu livro está em inglês. Tá, ainda não. Então é isso, aniversário para mim é isso. Eu vejo, eu participei, eu joguei, eu estive lá. Eu consegui mais de 40 ou 50 bolsas para jogadores que eu treinei para ir para lá e acompanhei e recebi na minha casa a Luiz Stefani, que vem de Pepperdine, a Ing Martins, que vem da Carolina do Sul, uma porrada de jogador. O Caruê, que veio de UCLA. Então, mais ou menos, eu posso falar porque eu vi. Mas vamos em frente, para não deixar ficar bravo. Ô, Gringo, deixa eu só deixar marcado aqui, o grande José Malacane aí, que vai ser também um dos nossos palestrantes aí, filho joga Cossati, aí ele colocou assim alguns comentários aqui, que eu falei, né, sobre quantos futures tem no Brasil, ele colocou aqui pra gente, no segundo semestre, esse nosso aqui no Brasil, teve future em Joinville, Cuiabá, Londrina, agora em Alphaville, Salvador, e depois no Rio de Janeiro e Lajeado. Então, são 7, se eu não errei a conta. Tá, né? ótimo, tá ótimo. É isso aí. Ótimo. E assim, para quem ainda é juvenil, se não for wild card, é muito difícil passar no quali, né? Ele também... Com certeza, com certeza. E o Mas Rogério Rodrigues, por último, informações valiosas e um divisor de águas para os pais do tenistas, iniciantes nesse tema, tênis universitário. Excelente, Gringo. Então, aí são os comentários aí do chat. Não vou apanhar de ninguém, não. Não, imagina, aqui você... Ó, o Rodrigo Rocha acabou de levantar a mão. Fala, Pegando Rodrigo. até um pouco do que você disse aí, vou dar um exemplo. O próprio Enzo, o Enzo Coleman, ele está na universidade, foi para lá, e agora nessa época de férias ele veio participar de torneios, então ele fez uma gira como profissional, e agora ele vai jogar aqui em Alphaville. Então, uma coisa, né, é igual você falou, uma coisa não substitui outra. Você não está... porque está no universitário não pode ser mais profissional. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou indo para a Califórnia agora, daqui a dia 16 eu embarco para a Califórnia. Eu tenho lá 3, 4 jogadores na faixa de 15 anos, que jogam muito, muito bem. Não passa pela cabeça dele jogar profissional. Não passa, assim, não passa. Ele vai jogar profissional para quê? Pô, né? É isso. Se você quiser ser 1843 o ranking, vamos embora. Eu te arrumo. Vamos lá jogar na Costa do Marfim, 3 torneios, 2 no Congo belga. Eu te ponho 1840. Olha que maravilha. Aí você vai vender garrafa onde depois, né? É ruim. Beleza, vamos lá. Gringos, sabemos que os juvenis campeões de hoje podem não ser os campeões dos melhores pós-juvenil. Que ações podem ser tomadas para que esses talentos não sejam perdidos pelo caminho? Beleza, não, então tudo bem. Foi o que eu respondi de começar... Estão me pedindo cópia autografada do livro. Nem eu tenho, pô. Aí, é aquilo que eu falei no começo, né? Da transição... Isso, a palavra é ruim para mim. Ô, Luiz Miguel, esse é craque. Querido. Gosto muito do Gutinho, não? Gutinho é um querido. Depois vou contar a história do Guto, muito engraçada. Lá Ele vai falar também aqui, viu, Gringo? Já está né, na seleção brasileira aqui. Vou escutar. Então, o que acontece? Grande Gringo, um abraço, viu? Obrigado, querido. Os teus 2 filhos, uma alegria conhecer meninos muito, além de grandes jogadores, indiscutível, muito bem educados, viu? Obrigado, viu, Gringo? Obrigado mesmo. Vindo de você é uma honra, viu? Esse Obrigado. comentário. Obrigado. Então, o que acontece? Muito importante nessa coisa, está saindo do juvenil, passando para o profissional, você já começar a mesclar com torneios, fuleirinho mesmo. E jogar interclubes na Europa, e jogar torneios, sabe, para você começar a entender como é que a banda toca. Né? Porque o que eu te falei, o próprio Guto está jogando torneios de primeiríssima categoria. O Guto menino, que ele pode já começar a receber muitos wildcards e torneios legais. Mas se isso não acontecer, vai ter que jogar torneios de 8ª categoria no profissional, que eles diferem muito do que é um torneio grande e juvenil.
né? Você tem um hotel, motorista, ser tratado, né, muito bem. Então, isso às vezes custa muito, né? É o que eu falo, é a fase do sofrimento. O jogador tem que saber sofrer. Tem que saber sofrer. E às vezes a gente sai do juvenil sem aprender a sofrer, né? O sofrimento é o. E isso aí que eu acabei de falar, tem tudo lá fora ajuda muito. E o sofrimento, ele ajuda muito na preparação do jogador. Não é um sofrimento besta, né? Mas ele ir lá jogar com um cara de 30 anos, perder 7-6 na nega, o cara roubar ele, jogar na última quadra do clube com a bolinha que parece uma perereca, né? A linha dessa altura, e acontece. O tênis que vocês veem, ele é 1%. O tênis que existe no mundo é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Você entendeu? Então, o que acontece? Essa que a gente falava muito com o Bollettieri, isso, que o nosso trabalho é fazer eles passar pela máquina de picar carne. Né? Tem que triturar o jogador para ele ter costado aguentar. Aguentar, porque não é só de direita e esquerda que esse jogo se faz. Né? Ele é, por ele fala, parte mental do tênis, né? Parte mental do tênis. A gente ter a clareza na cabeça para ter firmeza. Clareza de não vacilar nos momentos importantes do jogo. Isso vem do cara passar por experiência. Aí não, tem uns caras que já nasceram assim, né? O cara nem sabe o que é pressão, ele nem entende a pressão. Não vê aquilo como pressão. Mas quando o cara começar a entender a pressão e superar ela, é que ele se fortalece. Entendeu? Respondendo essa pergunta aí. E vamos lá, tem uma aqui do Marcelo Abreu que é cheia de números. Ô, Jarrão, você me complica aqui, hein, Jarrão? Que tem no top, no ano 2015, tinha 80 nomes entre os top 10 e só 5 deles estão no profissional de hoje. Não, mas esses 80 nomes vão desde os 12 aos 18. São 10 por categoria. Então, o cara que em 2015 tinha 18, hoje já tem 28, já, né? Deve fazer. E tem muitos que ainda estão muito novos. O cara que tinha 12 anos, estão com 22, estão começando, tem que ver. Eu não acompanho muito esse. Eu acho que é tão complexo os números do tênis, tem coisa que eu realmente não paro para ver. Mas, de novo, é que eu falo, isso aqui não é fácil. Isso aqui não é para qualquer um. Né? Eu falo assim, o tênis é para todos, mas nem todos são para o tênis. Né? O tênis é para todos, mas nem todos são para o tênis. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Aqui. Gringo, pegando um pouco... Aqui tem mais coisa, tá, beleza. Gringo, pegando o gancho nisso aí, isso não é pergunta, foi uma coisa que eu compartilhei no grupo, foram alguns artigos que eu encontrei, né? Porque eu sou cientista aí, né, na minha área, então eu gosto de estudar artigo, paper, né? E tem um artigo que eu li que falava assim, talvez você já tenha lido, com certeza, como predizer se o tenista vai ser talentoso, e aí eles fazem um estudo histórico aí com vários tenistas aí dentro de uma década e deixa eu ver se eu lembro tudo. E os que inicialmente, assim, quando eles estão próximos do profissional, os resultados pouco importam se eles vão ser um profissional bem-sucedido, mas eles chegaram à conclusão lá nas estatísticas que os resultados iniciais no início do infanto-juvenil, lá para 12, 13 anos, influenciam bastante, e os que eram primeiros colocados, eles realmente efetivaram e foram grandes tenistas, top 10. Os intermediários são uma incógnita, eles foram bem, assim, na maioria dos casos, e os que não eram bons, assim, no ranking, eles não foram bem sucedidos. Mas isso é um estudo histórico, né? É uma amostragem, né? Eu queria saber se, dentro da sua experiência, isso aqui que eu li... Assim, eu já entendi. Assim, tem duas coisas que nós temos que entender. Primeiro, o que é talento? Tá? Você falou em talento. Ser pontual é um talento, né? Você ser disciplinado é um talento, você entender o jogo é um talento, você manter teus rituais é um talento. O cara pensa que talento é jogar com facilidade, né? Isso também é um talento.
Outro que existem muitos fatores inerentes ao esporte que estão fora do nosso controle. Eu vou te dar um exemplo. Eu treinava uma menina, ela hoje é casada com Lucas Paquetá. A Dudinha Fruni, morava na minha casa. Mora em Londres hoje e tudo mais. A Dudinha é uma menina que jogava um tênis de primeira. Ela é forte, inteligente, rápida e tinha um tanto de virtudes para jogar tênis. Aí, na hora do negócio da batata, ela arrumou um namorado que começou a ciúme. Essa saia é muito curta, pô, mas hoje vamos no cinema, não, amanhã eu tenho jogo, não posso dormir tarde, e amanhã tem festa, não, amanhã eu tenho campeonato não sei aonde. Aí o cara pôs ela na parede, então o tênis ou eu, ela escolheu o tênis, eu dei uma bronca, mas não teve jeito. Tipo assim, falei, querida, esse não vai ser o cara que você vai casar, sai fora. E não, que sim, parou de jogar tênis, não deu um ano, acabou o namoro. Aí depois tentou voltar a jogar tênis, não conseguiu mais ter aquele alto nível, que aquele é momento, né? Aí, o momento ele vem chegando no jogador. Ele vai se construindo, né? Ele vai entendendo um pouco mais, ficou um pouco mais rápido, o cara ficou mais confiante, aí ele aprendeu um golpe novo, e aí ele vai somando, né, essas virtudes, vai se formando, vai se moldando. Então, o que acontece? Aí depois foi estudar nutrição, foi trabalhar para o Flamengo, conheceu o Paquetá, casou, está feliz da vida com 2 filhos lá na Europa. Então, o que acontece? No meio do caminho, aconteceu um fator fora de controle. É. Então, de novo, eu te falo, não tem. Eu te falo assim: em vez de publicar esse livro que eu publiquei agora, eu publicasse Como Ser Fantástico Jogando Tênis, tudo que eu acho, e você cumprir 110% do que eu falo, a chance é zero. Não a chance, a garantia, não chance. A chance pode ser alta, a garantia é zero. Agora, se você não fizer aquilo, a garantia é 100% que vai dar ruim. Você entendeu? Então, se eu falo, tem que dormir tantas horas, treinar tanto, fazer tanto, comer desse jeito, falar com não sei quem, pular corda, nadar, jogar xadrez, ler livro, e se fizer tudo, eu não te garanto que vai dar certo. Eu te garanto que é um bom caminho. Então, o que acontece? Existem muitos fatores no meio do caminho que saem do nosso controle. Então, toda essa estatística, para mim, ela obviamente é interessante, só que tem que lembrar o seguinte, entre os 10 só cabem 10. Entre os 20 só... não adianta que pôr a Bahia dentro do Ceará que não cabe. Né? E muda a geração também, né, gringo? Muda a geração. Muda gerações e às vezes são tendências, né? É. O tênis está todo inventado. Tem uma pergunta aqui que o tênis está tudo inventado, não tem mais o que inventar. O que a gente tem como melhorar. E ele é cíclico, as coisas vão e voltam. Quando eu jogava tênis, a curta era importante, o slice era importante. Aí passou um puta tempo sem... Hoje em dia se joga curto, se joga slice. Aí, uma época, os ângulos eram muito importantes. Né? Na época, sabe que as bolas eram um pouco mais lentas, jogar para os lados. Depois se centralizou e hoje em dia os ângulos são super importantes de novo. Então, está tudo criado e é um espiral que vai melhorando. Né? Vê aí o que diz, acho que o Luiz Miguel falou de uma... O José Malacardi colocou assim, né, a questão que você estava contando sobre o relacionamento, né, que é muito difícil mesmo nessa fase. O relacionamento tem que ser muito com o parceiro, tem que ter um parceiro, uma parceira que realmente abrace a causa, que ele quis dizer, né? E aí o Luiz Miguel, que é muito amigo do José Malacardi, ambos vão ser nossos palestrantes, sabe, pessoal? Ele coloca assim, Betão, nessa fase eu penso diferente. Quanto mais puder esperar para ter um relacionamento, melhor. Relacionamento com o atleta mais suscetível ao emocional, ao irascível, ou seja, difícil de virar. Mas isso, eu dei um exemplo, mas existem um monte de exemplos. Imagina, aconteceu com um jogador meu que o cara teve uma lesão que nunca mais recuperou a confiança. O cara torceu o pé, ele quebrou uma lateral aqui, depois ele pisava com medo. Como é que você tira esse medo do jogador?
Você entendeu? Esse, claro, eu também concordo com ele, cara, nesses relacionamentos. Você vê uma coisa muito doida? Quando o Thiago Monteiro namorava a Bia, os dois não estavam andando. Aí eles separaram, o Thiago Monteiro se meteu top 60 do mundo, a Bia se meteu top sei lá quanto. Mas tudo bem. Eu estou dizendo que existem, mesmo nesse foco total em tênis, que o Luiz está falando, concordo com ele, existem situações que depois são irreversíveis. Porra, aí você pega um jogador que desenvolve um medo que é o pior, que é medo de ganhar. Eu já tive jogo, medo de perder, todo mundo tem. O Federer sempre falava, eu tenho medo de perder, né? Mas o medo de ganhar, o cara abre 5-2 no terceiro e, puta, aí não congela. Aí, O cara, não famoso consegue. não fecha Aí, jogo. aí a banda, o trem passa e o cara ficou para trás. Aí o cara, de repente, tem cara que não, que fica com a cabeça presa em encordoamento. Eu já vi jogador perder uma temporada, não, que não acerto minha libragem. Vai lá, joga o que tiver, meu irmão. Você entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. São muitas, assim, o dar certo, ele converge um monte de coisas, que algumas são. E também o contrário também é verdadeiro. Às vezes, imagina, o Fininho, quando eu treinei o Fininho novo, eu não pensei que ele ia chegar onde ele chegou. Porque ele não reunia, só que ele tinha virtudes muito fortes, que não eram técnicas. E naquela época a gente dava muito valor à técnica e o físico. O jogo era lento, as bolas eram pesadas, as raquetes eram um pedaço de pau. Então o físico e a técnica era muito importante, ele não tinha. Só que ele superou de um outro jeito. Mas beleza. Eu já falei sobre isso, do deixar a escola, esse tipo de coisa. Ensino de fundamentos, sabe? O voleio forehand, backhand mudou muito desde os anos 80 e 90. Mudou alguma coisa assim. E a gente vai ajustando pela velocidade do jogo e dos materiais. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia, se minha bola flutua, já era, acabou o ponto. Então, você joga, a precisão é maior hoje em dia. Então, como é que a gente treina isso? Se treina diferente. Né? Mas vou te dar um exemplo. Antigamente, você olhava com mais slice. Né? Mais slice. Hoje em dia, se você olhar muito slice, a bola vem muito forte e a bola pega muito slice de volta, ela sobe. Ela subiu, você acabou o teu ponto, você perdeu o ponto. Né? Hoje, o saque, a gente trabalha muito mais posicionamento. Busca ângulos que a gente não buscava antigamente, que eram meio perigosos. Né? Então, sim, se treina diferente, sim. Né? Tem que lembrar o seguinte, né? Aí tem uma pergunta que eu vou tentar achar ela por aqui, que me chamou a atenção, já vou chegar nela. O estilo de jogo da época influenciava diretamente na forma de treinar? Claro, claro. Claro, a gente treinava com uma coerência como se jogava, né? Como se jogava. A gente corria muito mais para frente numa época, hoje se corre muito mais para os lados. Né? A gente treinava muito entrando na quadra, e hoje está se voltando um pouco a isso. Né? Os treinos eram muito baseados em força e resistência. Né? Não tem a tecnologia que tem hoje, cara. A gente subia escada de estádio, pulava a corda, fazia flexão, fazia barra e alongava. Parte física, parte técnica, né? Hoje em dia você tem muito recurso de você corrigir milimetricamente coisas, né? Pela tecnologia, você pega, filma um golpe, você vai até acertar. Antigamente não existia isso, né? Vamos lá, o estilo... Ô, Gringo, depois, quando você puder, tem uma pergunta aqui do Bruno Conte. Manda. Essa pergunta, eu quero uma masterclass para isso, né? Estamos tentando achar um especialista, né? Mas você, com certeza, sabe de cor salteado a resposta. Quais tensões... E essa resposta tem várias perguntas. Essa pergunta tem várias respostas. Quais tensões e pesos de raquete recomendada para 12 anos? Tenho visto muitos meninos se lesionarem pelo excesso de treinamento com equipamento inadequado. Sim, sim. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos
Como dizia Jack o Estripador, vamos por partes. Tem um estudo que 10% das lesões vêm por material inadequado. Raquete pesada, raquete leve, corda muito frouxa, muito dura, bola muito murcha, bola muito dura. 90% por técnica incorreta. Só que aí tem uma pegadinha, que às vezes a técnica incorreta é causada por material inadequado. Você dá para uma criança uma raquete de 320 gramas, ele não consegue executar como tem que executar o golpe. Então, a técnica está errada pelo material. E crianças de 12 anos ele falou, né? Eu não passaria de 260 a 280 gramas. Tá? Não passaria disso nunca. E eu não jogaria com cordas monofilamento, multifilamento, elas são muito mais suaves e macias. Né? Então, o que acontece? Ela está numa fase de a gente sentir mais a bola. A gente está a se acostumar a entender a raquete. Como é que ela funciona na minha mão? Né? A gente começar. Então, tem que ser uma coisa que ajude o jogador. Não precisa de potência nesse momento, precisa de aprender. Já 14, 15, 16 são os cavalos hoje em dia. Dá alfalfa para eles e vão para frente. Entendeu? Mas geralmente são 260, 270 ou 280 gramas no máximo. No máximo. E tensão, eu não passaria das 45 libras. E eu jogaria com multifilamentos, né? Nunca com monofilamentos. Beleza? Obrigado. Tem um comentário aqui do Lucas Hayashi, nosso tenista aí, né, tá no grupo aí. O Nadal já jogou com raquete quebrada e só viu por causa que o tio dele falou, senão ele jogaria até o jogo acabar. É verdade, tem um... Não tá... Acontece. O Agassi jogou com o dedinho do pé quebrado, nem sabia também. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Óbvio, a raquete quebrada, ela, quando começa a quebrar, a bola anda mais, né? A bola anda mais, porque ela fica mais flexível. Né? Mas o team has left this call. Mas tem sim. Nadal é caso à parte, né? Nadal tem que ser estudado em outro planeta. Né? Porque eu já vi ele fazer cada coisa que inacreditável. A primeira vez que eu vi o Nadal foi aqui no Brasil, no Sauípe. Ele ganhou o torneio, ele tinha acho que 17 anos. E também o Agassi, a primeira vez que ele ganhou um grande torneio foi com 17 anos, e Itaparica ganhou do Luiz Matos, 87. Eu estava lá também. E deixa eu ver qual a rotina. E caramba, vamos lá. Se pudesse escolher treinar um jogador nos anos 90 agora, qual época seria mais realizado? Os anos 90. Porque se dava muito mais valor a quem sabia alguma coisa, a hierarquia era muito mais respeitada, os jogadores eram mais focados e não tinha tanta distração. E eu sou um cara que gosta de trabalhar duro, né? Meu treino só tem hora para começar. Ele acaba quando eu achar que está bom. Então, nos anos 90, hoje em dia é tudo cheio de, sabe, é tudo pisando em ovos. E comigo... E como a pergunta é minha, eu quero saber quem. Não, vamos lá, pudesse treinar. Não, eu treinei muitos jogadores naquela época que me satisfazeram muito, né? Minha filha de 14 anos começou a bater. Você puder ler aí para mim, que eu não consigo ler? Com certeza. Do Rogério Rodrigues. Minha filha, 14 anos, começou a bater, treinar com os meninos de 14 e 16 anos. Bola muito rápida e começou a atrasar o forehand. Tênis é a boa consequência. Pior, não quer sair da quadra. Joga com uma Wilson Ultra de 277 gramas e 44 libras. Coitada. Um comentário. Olha, manda o treinador para ela dar 2 passos para trás, para acostumar com a velocidade. Daqui a pouco ela dá 2 para frente de novo. Isso aí a solução é rapidinha. Essa eu não vou nem te cobrar, viu? Você dá 2 passos para trás, a bola vai te dar mais tempo. É treino, né? É troca de bola, não é jogar cesta, as coisas todas. 2 passos para trás, acostuma com a velocidade e daqui a pouco dá 2 para frente. Acabou. Essa aí pode dormir tranquilo, viu? Ele agradeceu aqui, deu um boa. Isso aí é coisa.
indicar em caso de um atleta. Alguém perguntou uma coisa do. Não está aqui, minha mulher fez isso aqui para mim, que eu sou analfabeto na parte de, de tecnologia. Tinha uma pergunta que dizia do cotovelo do Alcaraz e do Sinner. Eu não estou vendo ela por aqui, não. Se você puder. Não sei porque no que eu passei todas para ela fez um resumo aqui para mim. Sim, não, eu recebi sim, eu te passei, deixa eu só achar qual delas aqui. Tô chegando nela. Aqui, ó. Pela TV, tenho a impressão de que o Sinner e o Alcaraz têm uma flexão de cotovelo bem diferente no momento do contato com a bola. O Alcaraz cotovelo sem nenhuma flexão no momento do contato e o Sinner com o cotovelo flexionado já no momento do contato. Você sabe a razão dessa diferença de biomecânica? Existe vantagem ou desvantagem em ambos os casos? Ou faz alguma diferença ou nenhuma? A conta bancária dos dois está parecida, tá? Então não deve ter muita desvantagem num e o outro, não. Não, na verdade é o seguinte, tênis a gente vê estilos diferentes. Mas a técnica, ela é a correta. Correta. Eu vou te falar o que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Tinha na ATP um departamento de tecnologia. Estou te falando de 20 anos atrás, mais ou menos. Quando a ATP era ainda lá em Jacksonville. E o amigo meu que tocava esse departamento. Ele botou 5 telas de computador com 5 jogadores batendo uma direita. Era o Guga, era o Federer, era o Agassi, era o Safin e mais um que eu não lembro quem era. E o cara falou, são todos iguais. Eu falei, você está maluco, é tudo diferente. Falou, não. Aí ele tinha um programa que limpava a imagem e punha vetores. E pelos vetores você via que as coisas importantes eram todas iguais. Ponto de contato, aceleração, por onde a raquete entrava, tudo isso aí era muito, 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 muito parecido. Então, o que acontece? O importante é aonde você toca na bola, quanto tempo ela fica na cara da sua raquete, isso que vai te dar o controle, é o tempo de permanência na corda, e como você controla a bola quando ela sai da raquete. Todo o resto, você olhar, são estilos diferentes. Estilos diferentes. Mas a técnica em si, os pontos que importam, as alavancas, ponto de contato, aceleração, desaceleração, são muito parecidos. Olha que legal. A diferença de técnica e estilo. Obrigado, gringo. Claro. Então, isso é importante. O Bruno Conte aqui traz uma nova pergunta. Você acha que o olho dominante deve ser o direcionador da técnica no posicionamento da base e ponto de contato? E não sou o melhor cara para te explicar isso. Já outro dia quiseram me explicar. Eu não sou muito de vamos lá, vamos fazer, você entendeu? Vamos lá e mete a bola por lá. Se preocupa em enfiar lá do outro ladinho e depois a gente conversa. Põe 10 seguidas do outro lado, pesadinha, no fundo, né, com uma boa velocidade, depois vamos ver o olho dominante, você entendeu? Eu não desprezo, não, mas não é meu foco no treino. Não é meu foco no treino. Meu foco é fazer a coisa acontecer. Né? Eu ainda não cheguei a pessoa me pergunta da pronação, se os pés no saque são juntos. Cara, eu jogo tênis, eu tenho 62, jogo há 55 anos e eu ensino tênis há 43 anos. Nunca parei para... De repente deveria parar, né? Mas não é o que me move dentro da quadra, não. Eu vejo algumas outras coisas. Desculpa não poder te responder. Não, ele agradece aqui, tá super de boa. Né? Eu concordo com você, viu, Gringo? É verdade. Você acabou de falar o exemplo do Meligeni aí, né? Ele tinha várias outras virtudes, que não era nem o físico nem a técnica, né? E ele chegou a 25 do mundo, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito doida, né? Quando começou a fisiologia do esporte no Brasil mais séria, eu tinha uma equipe que eu treinava. E o Fininho era fisicamente, para mim, o pior deles, porque ele era muito magro, torto, desengonçado, parecia que ia desmontar. E aí os outros já eram os cavalinhos, né? Os caras já eram... E eu levei ele, o médico me chamou e falou, esse aí é o melhor. Falei, não, deu tudo errado teus testes. Falei, não, esse é o melhor teu aí.
é o melhor, mais oxigenação, mais recuperação. Ele, né? Então, tem coisa que a gente não entende ainda, né? E não é o que a gente está vendo. E não é à toa que no livro do Meligeni, o senhor Oswaldo, pai do Meligeni, coloca Meu amigo, como, meu amigo. como experiência fantástica, ou algo do tipo, assim, o treinador de experiência valiosa. Lembrei a frase que está lá escrita no livro. E era assim, Que ele fala de mim, né? ele Fala de fala de mim que você, ele por causa da minha proximidade com o Vilas, né? O sim, Vilas era isso, Guilherme Vilas. Eu tive muita sorte de poder trabalhar com ele. tem poucas menções aos treinadores do Meligeni, mas o que se cita, o que cita no livro é o senhor Oswaldo falando a você duas frases, que é uma das minhas perguntas, que você ainda vai falar, e ele colocando você como um treinador de grande valor, um valor muito, muito grande, assim, né? Obrigado. O Fininho já falou algumas vezes que eu fui o treinador mais duro que ele teve, mas o mais carinhoso também. Falou, gringo, você era muito duro, cara. Eu olhava para você, eu borrava de medo. Porque comigo não tinha muita história. Falei, porra, faz direito. Sabe fazer, faz. Não vem com... Eu nunca fui de escutar historinha. Né? Aí da escola argentina, né? Que a gente está até aqui no que escola argentina é diferente. E a gente é mais objetivo. Né? A gente não escuta tanta historinha para boi dormir, não. E aqui diz... cadê da escola argentina? Eu pulei ela. Eu acho que a escola argentina tinha muito a ver, assim, o que eles fazem assim, a gente sempre escuta que os argentinos fazem tanta coisa com tão pouco, né? Eu acho que esse é o... Não, né? na verdade, eles fazem coisas. A cultura do tênis argentino, ele valoriza muito, primeiro, o volume. O que é volume? É repetir a mesma coisa muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Segundo, a gente preza muito não estar, a aprender a trabalhar com cansaço. A gente entender que você vai cansar jogando tênis, tem que cansar do mesmo. Aqui eu vejo o treino parar porque o carinha está cansado. O Guga foi o Guga porque o Larry, eu já vi o Guga vomitar na quadra algumas vezes. Né? Vomita e volta. Aguentar. O tênis argentino, ele tem um intercâmbio entre treinadores muito forte. Então, é muito fácil a gente se comunicar na Argentina. O tênis argentino, ele vem de décadas de sucesso, décadas. Desde uns 50 anos, você pega o ranking, você sempre tem argentino, onde teve uma década de ouro, que a gente teve 4 entre os top 10 e 7 entre os top 20, né? Você tinha Coria, Nalbandian, Gaudi, Canhas. É. Top 10 o Tchela, 11 do mundo. Você tinha o Scolari, 14 do mundo. Você tinha o Caleri, era um monstruoso, a Cassusso, Mônaco. E de lá, então, o que acontece? A gente começa a entender o padrão a se seguir. O padrão a se seguir, né? Isso. A gente tem uma federação onde ela é mais atuante pelo lado dos ex-jogadores. Hoje em dia, o presidente quem está lá é o menino lá de Tandil, caramba, qual é o nome dele? Eu já vou lembrar o nome dele. Zabaleta, Mariano Zabaleta, o Caleri é o vice dele e o Gaudi é um dos diretores. Caramba! Então, o que acontece? Os caras jogaram 10 do mundo, aí, sabe? Então, o que acontece? É mais claro, né? A Taça Davis nos Estados Unidos tem muito clara a função de quem é quem. Treinador de Taça Davis, como regra em alguns lugares do mundo, o cara tem que estar ativo no mundo do tênis, ele tem que viajar o mundo vendo as tendências do tênis e trazer para o país. Então, na Argentina tem sempre isso. Sempre isso. O capitão da Davis é um cara atuante dentro do país. Né? Ele não faz a Davis e não está atuante no país. Não estou dizendo o B, o C, o D. Estou falando do modelo que funciona. Né? Modelo que funciona.
você tem a dificuldade financeira na Argentina muito latente. O cara se mata para jogar tênis. Eu estava um dia, eu fui levar o menino treinar num lugar, e eu não vou falar o nome do jogador para não expor, mas um cara que foi 50 do mundo, argentino. Vem um táxi, sai um menino do táxi com bolsa de tênis para treinar, e eu pego o táxi, e o cara vai lá e dá um beijo no motorista, que era o pai dele. Então, o pai dele, motorista de táxi, e o cara foi 50 do mundo. Então, entendeu? Culturalmente, o tênis muito forte na Argentina. Imagina, eu fazia faculdade nos Estados Unidos em 81. Eu voltei para umas férias minhas e estava jogando uma Taça Davis da Argentina contra a Tchecoslováquia na época. Estava jogando o Vilas e o Lendl. E o jogo passando ao vivo no rádio. 15-0, Paraná, jogou cruzado, jogou paralelo, jogou mais alto. E uma hora eu fui falar o negócio e o chofer, que é break point. Quer dizer que o chofer de táxi sabia que era um break point. Aí vocês querem comparar culturalmente, não tem nem por onde. Então, tudo isso é um lastro, né? É um lastro. É um lastro. Vai criando camadas e camadas e gerações de bons jogadores. Bom, ainda bem que a gente começou com esse grupo aqui. Vai demorar bastante tempo para chegar nesse nível, mas quem sabe, né? Mas essa é a ideia. Temos que Essa é a plantar. ideia. E, olha, as perguntas que vocês tinham aqui para mim, acho que eu já matei. Se tiver alguma coisa aí, estou à disposição aí. O Marcelo colocou aqui, tem uma filha que joga, acho muito leve com as meninas, ainda depois não aguentam a pressão. Tem essa diferença entre o masculino e o feminino? Acho que ele estava falando em relação bom, conheço o Mas se ele quiser perguntar, fala para ele abrir o Ô, microfone e Marcelo, perguntar. pode perguntar, mais fácil. Oi. Bora lá. Manda. Não, é isso aí. Eu acho, né, como a minha filha treina, uma menina, até eu brinco com ela, você tem que treinar como um menino. Ela falou, sou menina, pai. Porque eu acho muito assim, muito leve, muita frescurinha, às vezes um pode dar um grito, né? As menininhas. E eu acho que não aguenta, os moleques já mais pressão, acho que acostuma mais, né? Tem essa diferença mesmo? Do treino do menino e a menina? O da menina não pode ser igual ao do menino? Ah, Não, aquela loucura, eu pegar, acho que, dar umas o broncas nível, mais fortes. o nível de exigência pode ser o mesmo, a linguagem tem que ser diferente. Tem que ser diferente mesmo. A linguagem, A linguagem, não, a linguagem, não o nível de exigência. Sim. Eu treinava ao mesmo tempo a Paula Gonçalves e o Caro Excel. Certo. E eu dava esporro nos dois de um jeito diferente. Você entendeu? Então, na verdade, a linguagem é outra. Pelas características, né? E agora, cara, eu fui ver um treino um dia num clube em São Paulo. Não vou mencionar o clube, porque eu fiquei assustado. Ouviu minha pergunta e está ouvindo tua resposta, hein, Gringo? Tudo bom, lindona? Tudo. Como é que você está? Como é que você chama? Manuela. Manuela, que nome lindo. Onde você treina, Manuela? Eu treino lá no Mané. No Mané. E quem é o Mané? Que eu sei lá quem é Mané. Na RTB. É. Na Rede Tênis Brasil. Beleza. Mas o Mané é o Mané mesmo? Mané Ou a gente Garrincha. Não. Ela está falando do complexo, no Mané Garrincha. Lá no Mané. Mas isso aí é em Brasília? Não, aqui em São Paulo. É no time do RTB Brasil. Em Brasília tem o Mané, tem um lugar Mané Garrincha, tem Mané tênis Garrincha lá. também. Tem tênis também. É. E não. Ó, querida. Tá ouvindo? Toca para frente, viu? Sem preguiça, hein? Tá vendo? Na tua idade eu pegava as curtinhas de voleio, hein? Ó. Tá bom. Bem. Beleza. Não, mas na verdade eu fui ver um treino, fiquei espantado. Né? Aí no descanso, aí pega a bola, depois de pegar a bola vai descansar, mas eu acostumei que a gente descansa pegando bola. Aí, né, então o treino de 3 horas valeu 20 minutos, 25 minutos. Né? Então é exigir. A gente subir o nível. Subir o nível, né? É buscar dificuldade, treinar o que a gente não gosta, e saber que se você
souber tua dificuldade, o rival vai saber ela também. Então, treinar o que a gente não gosta. Eu não gosto de esquerda alta. Tem que treinar esquerda alta. Né? Aí vai muito do talento do treinador, como é que convence a criança a fazer o que ela não quer. Né? Em Brasília, a filial da Rede Tênis eu não consigo ler o resto. Ô, Luiz, abre teu microfone aí, fala comigo. Ô, Gringo, Fala, querido. a filial é a Cefaz, é um clube. Eu conheço a Cefaz, eu dei clínica lá. Lá no Maurício. É o Maurício que tá com o Dumont, né? Eu já dei clínica lá no setembro, outubro, rosa, um negócio desse aí. Isso, exatamente. Aí fica o Maurício. É legal lá, eu já dei clínica lá. É porque lá em Brasília nós temos o maior tesouro do Brasil, que chamava Academia de Tênis de Brasília. Era um negócio fantástico. Meu Deus do céu. Uma pena, né? Uma Tinha pena gente ter do mundo acabado. inteiro. Lá do meu amigo Ricardo Farani. É verdade, é verdade. Uma pena ter acabado, né? Aquela estrutura fenomenal, né? Mas é isso, isso. Tem uma aqui que você pulou, que é minha, hein? Ó, no livro do Meligeni, o senhor Oswaldo ele cita outra frase sua, que todas as segundas-feiras trazem uma nova chance para quem joga tênis, mas nunca sabemos quando vamos aproveitá-la. Você lembra quando você falou isso e qual contexto aí? Eu acho que estava super... Eu já falei tanta coisa, Regis. O que acontece é o seguinte, por que chama circuito de tênis? Porque é um circuito mesmo. É um circuito mesmo, né? E você vai tendo chances. O que acontece que assim, né? Às vezes, eu não sei se foi nesse contexto que eu falei, mas o jogador fica muito preso no que ele fez errado. E ele tem que corrigir rápido. Sabe, se você está com o GPS, entrou na rua errada, não dá para esperar 2 quilômetros, que de repente não tem retorno. Então, o jogador tem que aprender a se perdoar, a ser sincero com ele, muito importante. É não buscar desculpa, que eu já tive muito jogador que você sabe que no meio do jogo o cara já tinha uma desculpa de por que ele vai perder. Então, se perdoar, saber que ele não fez do melhor jeito, podia ter feito melhor, e que um exame crítico, mas muito profundo. O que eu fiz de errado? O que eu podia fazer melhor? Como é que eu não repito isso? Porque em tênis, o Luiz, que está acompanhando o filho dele jogando no alto nível, vai começar a ver que o padrão se repete. Os padrões eles se repetem. Então, quanto mais rápido eu trocar meu jeito de vivenciar aquele padrão, melhor. Né? Então, é isso que eu digo. Assim, né? Ensinar isso desde criança, que eu sempre falo, que o treino começa o dia anterior. Né? A gente se preparar, saber estar sempre preparado, que a oportunidade aparece. Né? A oportunidade aparece. E às vezes aparece, o cara aproveita e o negócio muda. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava em 87 ou 9, acho que 9. Eu estava numa gira longa na Europa, viajando eu, Zé Amindar, menino que já morreu. Ele sofreu um acidente de carro, foi 100 do mundo comigo. Essa gira foi boa, nós acabamos em Wimbledon, essa gira, mas chegamos muito mais cedo. Jogando na Itália e tinha um argentino, Alberto Mancini. E o cara foi lá, em vez de jogar Portugal com a gente, foi jogar Monte Carlo. Ele vai lá e ganha Monte Carlo, na outra semana ganha Roma, sai e põe de 8 do mundo. Caramba. 8 do mundo, porque ele decidiu jogar Monte Carlo. E a gente fazendo, não, vamos jogar em Lisboa. E Lisboa foi lá, aproveitou então, às vezes, porque é muito próximo o nível dos tenistas. Os tenistas têm uma faixa, eles ficam muito próximos. E aí o que acontece? A confiança, que é o grande lance do tênis, é a confiança que a gente tem. A gente não compra na padaria, a gente vai construindo. Então, você tem uma boa vitória, tomou uma boa decisão, fez uma boa escolha, fez uma boa jogada, a tua confiança aumenta. E aí você se torna o melhor jogador. A construção do tenista ela é diária.
ela é todo dia. A gente se constrói como tenista, e como ser humano também, diariamente. Né? A gente vem melhorando e melhorando, entendendo, abrindo mão de um monte de coisa, começando a entender, a negociar com a gente mesmo, a gente ser honesto com a gente mesmo. Então, é um processo. Então, por isso eu falo, toda segunda-feira estamos lá de novo. É verdade. É Vamos ver verdade. se a gente aproveita e sair um pouquinho melhor. É. Bom, Gringo, por fim, eu gostaria que você falasse um pouco, então, do sumário do seu livro. Meu livro, legal, legal. Meu Por livro, favor. cara, a gente ia fazer esse livro há 20 anos atrás. 2024, 21, 2004, contando toda a minha história, minha trajetória, as coisas pela que eu passei e tudo mais. Algumas não são muito agradáveis, outras sim. Só que nessa época eu viajei, o jornalista acabou não acontecendo. E com minha volta ao Brasil, a gente se reencontrou com o mesmo jornalista, o João Pedro Bara. O Bara foi editor-chefe das maiores revistas de esporte do Brasil. Né? E vamos fazer? Vamos, e está pronto, já está nessa livraria que tem o link para poder comprar. Eu vou fazer um lançamento presencial em São Paulo quando eu voltar da minha gira americana. Mas aí são 200 convidados, os patrocinadores. Eu praticamente não convidei ninguém, porque eles que vão convidar a grande maioria. E fala muito, fala de tênis, da minha vida, das minhas andanças, das minhas histórias. Eu achei muito legal, me diverti muito escrevendo, exercício de cronologia da minha vida, porque eu morei em muitos lugares, conheci muitos lugares, né? Então, bem legal. Quem puder comprar, acho que vocês vão curtir bastante. Luiz, você tem alguma pergunta que diga um pouco ao processo todo dos teus filhos, alguma coisa assim, que eu possa ser útil? Então, tem uma coisa que eu queria te perguntar que foge um pouquinho do que você tem falado, assim, né? Aqui. Não é que foge, né? É tudo relacionado ao tênis, né? Mas, assim, Sim, por exemplo, você acha, assim, que os juvenis top players mesmo, assim, nesse nível mesmo, assim, que o Guto tá jogando, né? tá. Hoje, 13º do mundo, ITF e tal, só que ele tá só com 16 anos, né? Você acha que, por exemplo, ano que vem, a nossa programação é que ele jogue somente os grandes slams júniors e Tá, fique mais no profissional, né? tá. Você acha que isso seria um caminho correto a se seguir? Eu acho que sim, eu acho que sim. Né? Eu acho que sim, e tem alguns outros torneios júniores muito grandes, que nem Bonfilho na Itália, Casablanca no México, que são torneios quase do mesmo nível do Grand Slam, tá? Sei. Você tem mais uns 2 ou 3 aí que vale a pena. Você tem torneio aquele Copa, puta, como é que chama A agora? Bonfiglio ele jogou na Itália. Tá bom, Bonfilho na Itália. Então você tem esses aí. Eu acho, porque né, é evidente. Sabe que hoje em dia, Luiz, ganhar um Grand Slam, ele financeiramente muda a vida do jogador, tá? Sim. Imagina, na época que o Fernandes, o menino lá do Maceió, qual o primeiro? Caramba, fugiu o nome dele agora. Thiago O Thiago Fernandes. Fernandes, sim. O Thiago ganhou a Austrália, ele de cara arrumou com a Adidas e a Dunlop $100 mil de cada um. Sim. Né? E na época era um monte de dinheiro. Então é importante se manter, né? Seja visto nesses torneios grandes e também para poder, porque lembra que ele vai ter alguns wildcards, mas vai ter que lutar lá de baixo. Exato. Então, nesses Grand Slams, ele vai ter chance de conviver com os caras muito importantes do tênis. Sim. E nesse momento, são as rotinas, né? Você vê um Sinner treinar, um Sinner comer, conversar com um cara desse. Ele está o Dumont é um cara que conhece algumas pessoas também, então pode ter acesso a sentar um dia. Cara, sentar e jantar com, sei lá, um cara que foi
10 do mundo, É. entendeu? Não. Então, isso ele não vai achar no dia a dia, no circuito, no nível mais baixo. Não, sim, realmente tem umas experiências Mas- muito boas, né, Gringo? eu acho que aí está o tesouro, tá, enquanto hoje em dia, Luiz, assim, né? É aprender a assistir tênis, ver tênis, entender o jogo, começar a ver os padrões. Ah, por que, que o cara saca aqui? Por que, que ele joga essa primeira bola aqui? Né? Porque às vezes se deslumbra muito com velocidade, mas não está entendendo o beabá do jogo. Sim, Né? sim. Então, isso é muito importante. E que também, eu gosto muito do teu filho, cara, é um menino muito querido. Eu lembro, eu conheci rapidinho, eu conheci ele lá em Sarasota, no Eddie Hare, no torneio Eddie Hare. E Sei. eu estava numa loja, falou, você é o gringo, né? Falei, sou não. Ele se apresentou, sou o Guto, treino com o Dumont e Biriri. Ele foi muito queridinho. E daqui a pouco eu encontro com ele no caixa de volta, né? E ele tinha no carrinho, ele tinha um perfume e uma camisa social que ele estava comprando. E é difícil ver um menino de, na época, 14 anos, eu acho, 14. E eu falei, ô Gutão, para que isso aí? Não, isso aí é para ir na missa. Eu gostei tanto, cara. Né? Eu gostei tanto da atitude. E toda vez que ele me via, muito carinhoso, muito educado, né? Então, o que acontece? Ele vai ter que se preparar para uma batalha grande aí pela frente. É Né? verdade. E assim, né? Se você me fala qual que é a função do pai, é ser pai. Exato. É ser pai. A função do pai é ser pai. Que treinador é treinador, pai é pai. Tá acabando. Né? E ser amigo, né, cara? Amigo do teu filho. É o conselho que eu posso te dar. É Todo verdade. pai que eu conheci, assim, que sucesso é amigo do filho. E não, eu não viver só tênis dentro de casa. Né? Como é que você está se sentindo? Como é que estão as coisas? O que você tem aprendido? O que você visitou? Ah, você esteve em Paris? O que você visitou? Né? Para ele começar, ele não tem mais um ponto de pressão na vida dele. Sim, Ele sim. ele tem muito pelo contrário, um ponto de apoio. Na Beleza, verdade, querido? na verdade, assim, eu tenho até pisado bastante no freio, sabe? Bastante, eu digo assim que eu atrapalho um pouco do mundo, né? Nessa questão do calendário, sabe? Mas daqui a Eu, pouco você eu, acha. eu, Você piso, acha. eu piso um pouquinho no freio, assim, porque eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né? Não dá para ir assim, atropelando as coisas, né? Não, mas o caminho, a gente está caminhando certinho, o caminho ele se mostra sozinho. Sim. Né? A gente não precisa se desesperar, não. Ó, ô gringo, aqui, ó. Tem um caboclo aqui que quer dar um alô pra você. Ô, lindão! Beleza? Como é que Ah, tá? vem cá, eu quero saber se ainda você acha Dumont mais bonito do que eu. Eu não sei, meu irmão tá ficando mais velho. Acho que agora você já passou ele, gringo. Mole pra mim! Queridão, beijo grande, viu? Se cuida, viu? Valeu, pode deixar, pode deixar. O paizão tá cuidando. Deixa comigo, beijão. Valeu, um abraço. Tchau, Mas é isso, gringo. Obrigado aí por essa Beleza. resposta aí. Só deixa a gente mais seguro, assim, nesses Com caminhos que a certeza. gente está escolhendo, E né? olha, precisando de mim, pode pegar meu telefone, teu filho tem meu telefone, tudo. Precisar de qualquer auxílio aí, pode contar aqui com nós. Eu tenho seu telefone também, rapaz. Tem também? Então, beleza. Vamos embora. Obrigado, viu, gringo? Luiz, você é fantástico, Luiz. A gente se conheceu no M25 com seus Foi filhos mesmo. fazendo a final. Eu não Verdade. sabia que você era pai deles, né? E a gente estava na arquibancada torcendo, né, para os dois, e eles vieram direto para você, e aí que eu descobri que você era pai deles. Né? E você Foi, tá aqui no verdade. grupo. A Olha gente que conversou coisa lá no final, né? Bastante. Foi legal. Foi legal. muito legal. Pessoal, já são 10 da noite, velhinho aqui está cansado, eu acordo 5 da manhã para alongar, para manter essa forma fantástica. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade, tá? Isso aí também é um talento, né, gringo?
Acordar às 5 da manhã, Meu amigo, aqui, malhar aqui, todo dia. aqui eu descanso carregando pedra, meu amigo. Tá certo, tá certo. Tá bom? Bom, Querido, eu tudo quero de bom. agradecer imensamente aí sua participação, doar seu tempo aí para nós. Acho que foi. E aí, põe o Malacarne aí. Cadê o Zé Malacarne para dar Cadê o dar um oi Betão? Ô, pra ele? Betão, cadê você, Betão? Ele também. Cadê o Betão, Malacarne aí para dar um oi nele? Saiu ou não? Cadê você, Betão? E saiu. Saiu? Saiu. Não, tá aí, ó. Aí é o Betão. Ah, não. Ô, querido, Betão e o seu bigodão. desculpa não responder todas as tuas Liga o perguntas. microfone, aí, Betão. Liga viu? o microfone. Opa, agora foi. Chegou. Beleza. Eu tava Boa. lavando, escutando a live aí de vocês aqui. Muito bom escutar o Gringo. Você também, Red, sensacional. Luiz aí, um cara muito do bem também. Família total. Muito bom, viu? Uma experiência excelente aqui. Beleza, querido. Vamos junto. Então, isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado pela oportunidade. E o livro, acho que eu deixei o link aí. Quem quiser comprar o livro, manda ver. Vocês Eu vão já estou curtir. esperando. Já comprei. Tô esperando. Beleza, então. Então, um abraço aí para todos. Boa noite, viu? Boa Valeu, noite. Gringo. Obrigado. Betão, você pintou o cabelo, Betão. Brincadeira, hein? Ficou bom. Betão pintou o cabelo, Betão. Brincadeira. Aí, Regis. Pintou mesmo? Que isso, cara. Trata aqui, mas tá com pouca Pô. telha. O cara não aceita a velhice dele, velho. Tacaju, ele agora? Como que é? Aqui, ó, Betão, tem que deixar a barba branca, ó. Vocês viram, coisa linda, né? Não é não, Regis? Experiência.